Bem, Diego, é a regra, né? Depois que a autonomia do Banco Central foi aprovada, é assim que funciona. A troca entre os presidentes do BC, pela regra da autonomia do Banco Central, ela é exatamente assim, ela é não coincidente com o mandato presidencial para evitar pressões políticas. Foi assim que a regra foi aprovada para evitar turbulência. Eu não sei se as pessoas lembram, mas antes da última eleição, em todas as eleições, quando você tinha a turbulência eleitoral, uma das grandes dúvidas era como vai ficar o Banco Central? Será que o presidente que vai assumir vai mudar a política monetária? E essa não foi uma dúvida nessa eleição, né? O que iria acontecer se Lula assumisse, porque você tinha um Banco Central independente. Então, não teve esse tipo de solavanco ali. É para isso que funciona a autonomia do Banco Central. Então, é só o que está acontecendo e que o presidente Lula está reclamando, que ele está há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro, é o que está escrito na nossa Constituição hoje. É assim que funciona a autonomia do Banco Central. Da mesma forma que ele agora vai indicar um presidente, e se em 2026 ganhar a oposição vai ter que conviver durante 2 anos com o presidente do Banco Central indicado por ele, que a finalidade é que a instituição seja técnica. E aí o que acontece com essas falas do presidente Lula? Conforme ele vai colocando em dúvida a credibilidade da instituição, o dólar vai subindo. Estou aqui confirmando, o dólar deu outra puxada hoje, fechou em 5,65 e 38 reais, tá aí ó, a nossa matéria. Então, assim, tem vários fatores, claro, influenciando, mas a fala do presidente influencia, porque vai deixando claro, vai deixando evidente para os investidores que Lula vai querer influenciar no trabalho de quem ele indicar para a presidência do Banco Central. E fazer essa relação, o presidente hoje em dia ficou bravo com isso, chamou os analistas de cretinos. Não é, gente, é só uma obviedade. Porque assim, o mercado é formado por esse ente chamado mercado é formado por um monte de agentes que fazem diferentes aplicações, diferentes apostas, são milhares de pessoas, desde grandes bancos a pequenas pessoas que estão fazendo investimento, empresas que estão fechando o câmbio para exportar. E se existe uma tendência, se existe um receio em relação à condução da política monetária, o real vai se desvalorizar e o dólar vai subir. Então, esse tipo de declaração, ela não adianta. Ela prejudica o trabalho da equipe econômica, prejudica o trabalho do BC. Vai ficando mais difícil para o Banco Central controlar a inflação, porque tudo que é medido em dólar no país, e aí estamos falando de alimentos que são cotados em dólar, todo produto que vem importado, ele vai subindo de preço. Sakamoto? Só ligando o áudio, estava desligado. Olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem autonomia, né? Inclusive, como a Raquel colocou por lei, para ele poder desenvolver a política, né, que ele achar melhor para, para, para o país, né? Nesse sentido, tá na lei, etc e tal. A questão é que quando o Lula chama o Roberto Campos Neto de o presidente do Banco Central de Bolsonaro, e o Roberto Campos Neto dá todas as evidências de que é realmente isso, fica difícil. Ou eles aceitam, tipo, vai lá, teve aquele regabofe do Tarcísio com o Roberto Campos Neto, aí fica naquela troca de afagos, fica claro que se o Tarcísio for candidato a presidente da República, o Campos Neto vai ser o seu candidato a ministro da Fazenda, né? Isso para o Campos Neto, que que na eleição presidencial de 2022 ele meteu uma camisa lá para apoio ao Bolsonaro no dia da eleição. Sabe, tem um monte de ações e tem um monte. Pessoas que apoiam o Campos Neto vieram a público para criticar o jantar, né, que o Tarcísio deu em homenagem a ele lá no Bandeirante, chamando empresário. Não foi só um regabofe os dois, né? Eu chamo empresário, chamo um monte de coisa, sabe? Então é o seguinte, e o Tarcísio é o principal expoente político do campo bolsonarista hoje em um governo estadual. Então é o seguinte, o presidente Lula, é claro, ou ele propõe no Congresso Nacional a mudança da regra, ou não tem o que fazer, né? Ele vai ter que aceitar, né?
Pequeno parênteses, eu só acho, particularmente, eu acho que caso o Lula perca, vamos dar um exemplo, o Lula perde a eleição, mas antes ele meteu o Aloysio Mercadante, que é um nome que o mercado não gosta muito, mas ele meteu o Aloysio Mercadante hoje, que é presidente do BNDES, como presidente do Banco Central. Eu tenho certeza absoluta que vai rolar pressão num governo Tarcísio para mudar o presidente do Banco Central. Tenho certeza absoluta que vão conseguir mudar a regra, não, para tirar, porque não dá o Aloysio Mercadante, etc e tal, e vão ficar por isso. Até o que me dá um pouco de engulho, porque de vez em quando a gente vê o mercado agindo com aquela coisa, olha, a democracia, as regras valem desde que me ajudem, né? E claro que se for contra o meu interesse, então que mude-se as regras. Agora, é complicado, porque é o seguinte, se a gente critica, é claro, fala, o Lula quer mudar a regra, quer tirar, então mude a regra, não dá para empurrar assim, sabe, com a regra existente. Mas o presidente do Banco Central dá subsídios para isso, desde a época da eleição e agora com aquele regabofe desnecessário com um monte de empresário e com o governo Tarcísio. Então falta republicanismo no Brasil e falta republicanismo no mercado também. É, Deixa eu lembra... só fazer